Fala, meu povo! Aí tem muita gente que lá vem dizer assim, lá vem mensageiro com esses vídeos dele de novo, né? Se eu não fizer, se eu não falar, as pedras vão clamar. Mas deixa eu dizer, eu quero ser breve. Vamos ler aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 53, vamos ler somente o segundo versículo que diz assim: Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Não era bonito, não tinha simpatia e não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Pense num caba feio, foi Jesus. Mas vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo do primeiro por diante, eu vou ser logo aqui alguns versículos para vocês. Vocês acompanham depois. Capítulo 25, versículo de 1, vamos dizer que até o 10. Fala das 10 moças. Era 10 moças virgens, era 10 moças bem vestidas, era 10 moças com lamparina ou candeeiro e tinha dinheiro. 10 moças que teve sono na espera, que cochilaram, dormiram. E 5 que não tinha juízo foi comprar o azeite para botar no candeeiro. E quando elas voltaram, bateram na porta, o noivo disse: eu nunca conheci vocês. Aí se a gente for para o livro de Lucas, o versículo 33 em diante. Mas eu quero ler aqui no 39, você lê, depois eu vou ler no 39. E um dos criminosos que com ele estava ali crucificado, insultava Jesus dizendo: por que você não se salva e salva a nós também? Porém, o outro respondendo disse: tu não teme a Deus nem nessa hora? Estamos debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, pois estamos merecendo o castigo que nossos crimes cometeram, né? Nossos crimes. Mas esse homem nada fez. Então assim, pela lei dos homens hoje, viu? Pela lei dos homens hoje, Jesus ali ele já tinha o direito de ser absolvido, porque o próprio ladrão está dizendo que ele não fez nada, viu? Não fez nada. Mas vamos lá. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso a você é o seguinte, gente. Eu não gosto de falar do que estou passando, do que eu sinto, mas eu quero aqui dizer a vocês um porém. Se você ouvir eu tossindo daqui a pouco, eu vou logo avisar. Eu estou muito doente. Eu não estou aguentando ficar em pé, que dá assim uma tontura na cabeça. Eu estava deitado, sentado aqui, parece até que eu estou bom, mas quando eu me levanto, começa a tontura capaz de cair no chão. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: assim como Jesus disse que a vida dele era num piscar de olho. Ontem eu estava aqui animado, ajeitei as coisas aqui, andei com o cachorro, fui ali terminar uma conversa aqui com o vizinho a respeito de Jesus mesmo. E fui embora, peguei a Brasília aqui, trabalhar. E no meio do caminho, eu botei até 110 na Brasília, coitadinha, bem animado. Daqui para o trabalho é 30 km, distribuído entre daqui até a Marginal Tietê é 16. Então 16, 4, 10, 14, né? Para onde eu trabalho. Fica aí essa distância. E no meio do caminho me pegou uma virose que eu já cheguei lá a pulso, porém eu não ia voltar. E quando foi por volta de 11 horas da noite, eu não aguentei mais não. Eu liguei pro patrão e pedi para que trouxesse um motorista para me substituir, para eu ir embora para casa. Entrei no hospital, era, vou dizer que 11 e pouca da noite. Saí hoje de 5 horas da manhã. E não tô bom.
Mas o que é que tem a ver a Bíblia, as passagens que eu li, com o que eu estou passando, com a doença que eu adquiri, não que eu peguei não, ela que me pegou no caminho. Assim como eu saí bom para ir trabalhar e a doença no piscar de olho me pegou, assim também será a vinda de Jesus. A doença não queria saber se eu ia trabalhar, se eu tinha condições de voltar para casa, se eu tinha condições de levar o caminhão, se eu tinha condições de aturar os colegas de trabalho. Ela não quis saber se o patrão ia, por exemplo, uma hipótese, né, achar ruim ou não porque eu adoeci. A doença não quis saber. Ela simplesmente entrou, sem eu convidar. Assim, é Satanás, ele mete a cara sem convidar. Porém, Jesus bate a porta, né? Bate a porta. Eu estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então, assim, eu quero dizer aqui para vocês, nesse vídeo que já está com 6 minutos, que medite e pense, porque a vinda de Jesus é assim, feita a doença que me pegou. Se eu me levantar aqui agora, é capaz de eu cair. Eu não sei terminar o vídeo aqui, vou pra cama ali. Aqui tá parecendo que passou um furacão dentro de casa. Não é porque eu sou preguiçoso, não. É doente. E assim como a doença veio sem avisar, Jesus também vem sem avisar. E vai pegar muito negro de calça curta. Vai pegar muito crente falando da vida dos outros. Vai pegar muita igreja blasfemando, pedindo dinheiro. Oh, desgraçado. Dizendo que Jesus, se der tanto, Jesus vai fazer isso. Jesus nunca pediu nada a ninguém para pregar a salvação. Então, assim, eu sei que muitas vezes o que eu falo ofende, dói, machuca. Mas eu fui forjado, foi no pau, foi de cacete mesmo, na canela, que não tem carne, só é osso. Foi assim que eu fui forjado. Então eu não vou forjar ninguém na Nutella não, viu, papai? Não é na Nutella não e no bracinho não, viu? Foi pau que eu levei e tô levando. Mas por que eu vou desistir? Eu não queria fazer esse vídeo. Mas Jesus disse que se eu me calar, até as pedras vão clamar. Imagina uma pedra clamando porque eu estou calado. Pense numa situação. João era a voz que gritava no deserto: abra um caminho para seu Salvador. O último profeta da Bíblia veio com a maior missão de todas: abrir caminho para seu Salvador. E olha que era prima, hein? Ele veio com a maior missão. O último profeta da Bíblia veio com a missão maior do que todos os profetas. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que a gente tem que ser como Geazi. Geazi, entre aspas, Geazi foi atrás do tesouro de Naamã e pegou a lepra. Mas Geazi me dá uma lição muito grande. O profeta chegou, pergunta a essa viúva o que é que ela precisa, o que eu tenho que falar com o governador, com o presidente, com o guarda, com o capitão da guarda, com o prefeito, com o rei. Diga o que é que ela quer que eu faça. Ela, não, estou bem, tenho de tudo, estou no meio da minha parentela. Mas quando Geazi volta para dizer isso a Ezequiel, ele diz: mestre, ela não precisa de nada, não precisa de nada. Porém, eu notei uma coisa: ela não tem filho. Ela não tem filho. E a falta de fé de Geazi diz assim: e o marido dela é muito avançado em idade. Agora entra o profeta, chama ela aqui. Para o ano eu estou passando aqui, nessa mesma data, e tu vai ter um filho. Pronto. Capar o gato. E assim sucedeu. Temos que ter a ousadia de Ezequiel e a esperteza no olhar de Geazi, né? Porque se Geazi não fosse curioso, claro que eu estou aqui mostrando, fazendo uma ilustração, porque ninguém trabalha só. Ninguém trabalha só, porque quando Jesus dispensou de 2 em 2,
é porque se um cair, o outro estende a mão. Mas também não pode andar dois juntos se um não quiser. Então, gente, são essas minhas palavras de hoje. Eu agradeço quem vê e quem quiser dividir com os amigos. Divida, gente, comigo. Não estou aqui mandando compartilhar o vídeo. Não é para que eu tenha likes e curtida, não. É porque assim como esse vídeo vai alcançar você, tente que ele alcance outra pessoa. Para que as pessoas vão tendo noção das coisas, até ter um encontro verdadeiro com o seu Criador. Porque Ele está à porta, gente. Ele está à porta. Eu preciso muito de me consertar a cada batida de olho. A cada batida de olho. Então, que Deus continue vos abençoando com ricas bênçãos do céu. E aonde esse vídeo chegar, eu conto com as vossas orações. Porque Jesus disse: orar um pelo outro. Ama um ao outro como eu vos ameis. Ora um pelo outro. Porque se eu estou fraco em oração, tu está mais forte do que eu. Se tu está fraco em oração, eu estou mais forte do que tu. Quem sou eu? Mas se a gente for nos ajudando, a gente vai criar um elo. E feito o elo da corrente, que não se quebra. Não se quebra. Assim como essa aliança está inteira. No dia que ela quebrar, eu posso até levar para o cara que mexe com ouro. Mas dentro de mim, eu tenho a certeza que ela foi quebrada. Então a gente não pode deixar que a aliança que Jesus fez conosco seja quebrada. Seja quebrada. Não sei como é que tá a vida minha, fica a minha vida, mas é a dona dessa aliança, mas ela não sai do meu dedo, porque em primeiro lugar eu fiz uma aliança com Ele. E essa aliança é o símbolo da aliança que eu fiz com Ele. Que Deus continue vos abençoando com ricas bênçãos do céu, guardando e protegendo em cada ida, em cada volta, e que os anjos do Senhor estejam sempre acampados em volta da vida de vocês, de quem for ver esse vídeo, de todo o globo terra, de norte a sul, de leste a oeste, e que esteja tudo debaixo das potentes e poderosa mão de Deus, porque quando Ele age, não tem quem impeça o seu agir, seja para castigar ou seja para abençoar. Fica a dica.